Olá você, bem-vindo, bem-vinda à Psicologia Hospitalar na Prática. Hoje vamos falar sobre a morte em diferentes culturas. O mundo psíquico é constituído também de crenças e regras construídas socialmente. Deste modo, a ideia da morte, adquirida no seu meio cultural, interfere no seu comportamento diante dela. Destaquei aqui como a morte é vivenciada nas culturas do Brasil, Japão, México, Indonésia e Butão. Este texto foi um recorte de entrevista da psicóloga Luciana Bicaio, do escritor e viajante Eric Weiner e do jornalista Pedro Acossi. Vejamos, na cultura brasileira, falar da morte é evitado por superstições, gerando medo e desconforto. Vivemos sob a cultura do apagamento da morte. Evita-se manter laços com quem se foi. O luto é marcado pelo sofrimento e dor. Mas é importante falar da importância e das marcas deixadas de um ente querido. A presença na memória será para sempre. O luto não é doença. É um processo natural cujo tempo é de cada um. O importante é que o sofrimento não nos impeça de continuar vivendo. No Japão, o caixão é preenchido com flores, objetos pessoais do falecido, moedas e suas comidas favoritas. No velório é oferecido banquete de bebidas e alimentos. Os rituais são caros, como a cremação. Não se enfatiza a tristeza, mas a passagem para o mundo espiritual. No México, em clima de carnaval, é celebrado o Dia dos Mortos. A morte e o luto, na sociedade mexicana, significa festa, reencontro e celebração por 48 horas entre os dias 1 e 2 de novembro. A partida representa a confirmação de que sempre estaremos próximos de quem desencarnou. A caveira La Flaca, também conhecida como Santa Muerte, foi banida pela Igreja Católica, mas continua cultuada. Há o desejo de confirmar para os mortos que está tudo bem com os vivos. Por isso é preciso ter alegria, música, bebida e comida, uma celebração da vida. Este ritual é um contraste com a ideia do cristianismo, que defende o luto, o choro e o silêncio. Na Indonésia, existe um ritual no mês de agosto chamado Manene, ou a cerimônia de limpeza de corpos, quando os mortos são exumados, sejam idosos ou crianças, e arrumados com novas roupas e levados para suas antigas casas, enquanto os caixões ou túmulos são restaurados, de modo que possam ser reutilizados em um novo sepultamento. De acordo com as crenças do povo de Toraja, que pratica esse ritual, os espíritos dos mortos precisam retornar à vila de origem para conviverem com os vivos. O Butão é o país que lida de maneira exemplar com a morte. Os butaneses realizam inúmeros rituais que constantemente lembram a todos da inevitabilidade da morte, instigando uma apreciação profunda pela vida a cada momento. Por exemplo, pensar na morte pelo menos 5 vezes ao dia. Com isso, eles passam a conviver com a ideia da morte de forma diferenciada. Afinal, ignorar ou fugir da ideia da morte tem um custo psicológico pesado. A prática constante de lembrança dos mortos desafia a saudade e mantém viva a conexão com os que se foram. Há muito que aprender com essa cultura do Butão, não acham? Enfim, a nossa forma de lidar com a morte foi aprendida no meio social. É claro que é dolorida a separação que a morte provoca. Somos humanos, mas cada cultura vai criar um modo de viver essa dor. No próximo encontro vamos falar sobre o luto. Até mais!